Quero te falar também sobre Corinthians e São Paulo, tudo sobre a primeira partida semifinal da Copa do Brasil, com direito à quebra de recorde de público, confusão entre jogadores e muito mais. Tudo que você precisa saber sobre o seu time do coração, além de mercado, bastidores, finanças e muito mais, para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Corinthians e São Paulo. O jogo dessa terça-feira registrou um novo recorde de público da Arena do Corinthians com esse novo formato do estádio sem as arquibancadas tubulares usadas na Copa do Mundo. Foram 46.517 pessoas que assistiram à vitória do Corinthians por 2-1. O antigo recorde pertencia a Corinthians e Flamengo, Copa do Brasil do ano passado, a grande decisão, quando 46.486 pessoas haviam estado no estádio alvinegro. Bora falar sobre Corinthians e São Paulo. Deu Corinthians no jogo de ida, 2-1, 2 gols do Renato Augusto, que deitou e rolou. Gol do São Paulo foi marcado e garantiu polêmica, que na comemoração o Luciano acabou dando uma voadora no escudo, que fazia parte da bandeirinha de escanteio. Os jogadores do Corinthians não gostaram, confusão. Luciano tomou cartão amarelo, que está fora, e o que o tirou da partida de volta no Morumbi. Importante contar que nesse episódio da confusão entre os jogadores, uma série de coisas foram atiradas no campo e o árbitro fez o relato dessa situação na súmula. Pode pintar até uma punição para o Corinthians por conta disso. Importante contar que o tabu de o São Paulo não ter vencido o Corinthians na Neoquímica Arena está mantido. É o que tudo indica, não cairá na era do Ilho Monteiro Alves, o presidente cujo mandato se encerra em dezembro. Queria destacar também que o Veríssimo, novo reforço do Corinthians, já chegou a São Paulo na tarde dessa terça-feira e foi à Neoquímica Arena prestigiar o time. O técnico Vanderlei Luxemburgo chegou a dizer que faltavam pequenos detalhes para o acordo, mas que a coisa estava caminhada. Eu posso cravar para vocês que o Veríssimo já é jogador do Corinthians. Por outro lado, Dorival Júnior gostou da atuação do time, embora destacou chamou atenção o fato de não ter sido efetivo nas conclusões das jogadas, mas ele prometeu a classificação na próxima partida, no jogo de volta. O São Paulo precisa vencer por 2 gols de diferença ou por 1 gol de diferença para levar a decisão para pênalti. Se você tem favorito a partir da vitória alvinegra, use o espaço para comentários, tô curioso para saber a sua opinião. Combinado? Gabriel Bueno Nicolo, Guedes fica no Corinthians. Ô Gabriel, contei para vocês hoje cedo no vídeo e também no meu blog no R7, os caras no Corinthians estão começando a desconfiar que não existe proposta nenhuma. Até essa quinta-feira não chegou nada para o Corinthians, nem do Al Hilal, nem do Al Nassr. Só para lembrar como é que surgiu essa história. Na segunda-feira, o Fabrício Romano, eu acho que é o jornalista, é o jornalista mais bem informado do futebol brasileiro, ele informou na sua conta no Twitter que o Al Hilal e o Al Nassr têm a intenção de contratar o Roger Guedes, ou tinham a intenção de contratar o Roger Guedes e pretendiam fazer uma proposta nos próximos dias. A partir daí, uma enorme especulação, muita preocupação do torcedor corintiano. Afinal de contas, o Roger Guedes é hoje o principal jogador do clube. O cara tem 20 gols dos 47 que o Corinthians tem na temporada. E aí, diante desse cenário, criou-se uma baita numa preocupação. E aí, ele vai embora, ele não vai? Daí a pergunta que eu recebo de todo torcedor do Corinthians. Ontem fui lá fazer o jogo do Paramount, acabou o jogo, corintianos lá. E aí, Nicola, Roger Guedes sai. Voltamos. Ficou, mas estamos de volta. Então, aí, tô abrindo o site, meu blog aqui do i7. Não sei se vocês sabem, desde a semana passada estou escrevendo notícias no R7. Não vai ter nada no R7 que não vai ter aqui no canal, tá? Fiquem tranquilos. Mas tem muita gente que ainda gosta de ler as notícias escritas, né? Então, aqui, ó. Proposta fake. Timão já desconfia de oferta saudita a Roger Guedes, tá? Então, vou ler um trecho dessa matéria só para vocês entenderem o contexto. Já tem gente importante dentro do Corinthians suspeitando que não existe nenhuma negociação de clubes sauditas com o Roger Guedes. Desde segunda-feira, fala-se que o atacante interessa a Al Hilal e Al Nassr, os dois times mais ricos da Arábia Saudita. Mas, até agora, o Timão assegura não ter recebido nenhuma oferta oficial. Não chegou nada, garante uma fonte. E a desconfiança não termina aí. Nas últimas horas, noticiou-se que o staff de Roger Guedes procurou o Corinthians para discutir uma melhoria no contrato atual, que só termina em 2025 e lhe garante cerca de 1 milhão por mês. A informação sobre essa busca do staff do Guedes por uma renovação foi publicada pelo Samir Carvalho. Foi o suficiente para que imaginassem dentro do próprio Corinthians que os representantes de Roger Guedes querem mesmo um aumento salarial.
Não é a primeira vez que surgem notícias na imprensa sobre propostas pelo Roger Guedes, mas oficialmente até hoje só chegaram sondagens, revela um corintiano importante em contato com o blog. Vale ressaltar que, apesar de ser o jogador mais decisivo do time em 2023, Roger Guedes não está entre os maiores salários do elenco. Paulinho, que teve recentemente sua segunda cirurgia no joelho, em pouco mais de 18 meses, embolsa 1,5 milhão por mês, ou seja, 50% a mais do que o artilheiro alvinegro. Se Paulinho quase não conseguiu jogar, Roger Guedes é responsável por 20 dos 49 gols do Timão na temporada. Para ter uma ideia da eficiência do atacante, basta citar que o vice-artilheiro do time é Yuri Alberto, com apenas 7 gols. 20 para o artilheiro, Roger Guedes, 7 para o segundo, o Yuri Alberto, tá? Então, diante desse cenário, acho que já dá para entender bem como é que está funcionando esse movimento interno sobre o Roger Guedes. Não há proposta oficial, o que se discute, o que se comenta aqui, o Paulo Pitombeira, quem está tocando essa negociação, mas os caras estão entrando. Tá bom. Mas por que não conversam? Por que não apresentam nada para o Corinthians? Enfim, vamos lá, Edivaldo, é legal essa história. Na semana passada, eu entrei em contato com um dirigente do Corinthians que tem... Até hoje eu ainda não peguei ele pisando na bola. E acontece com frequência, de o cara te dizer uma coisa e depois a coisa não se confirmar, ou dizer que não vai contratar um jogador e depois contrata, enfim, até agora tudo que essa pessoa me falou tem batido. E aí eu perguntei, vocês vão negociar, vocês ainda têm chance de contratar o Wendel? Ele falou, Nicola, esquece, o Corinthians desistiu do Wendel. Eu falei, por quê? Porque a gente recebeu a notícia de que o Wendel tem uma proposta do Flamengo, a proposta é incomparável, incompatível com a nossa realidade financeira, e a gente desistiu. Então, esse dirigente do Corinthians já imaginava na semana passada que o Wendel iria para o Flamengo. Cheguei a publicar isso, setoristas do Flamengo não levaram muito a sério a história, até porque o Marcos Braz tinha dito no dia anterior que não conversava com o Wendel. Boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre o lateral esquerdo que o Corinthians tem interesse? Informação trazida ontem pelo Samir Carvalho é de que o Corinthians está de olho, por indicação do Luxemburgo, num lateral paraguaio que joga na Argentina. O nome dele é Abel Rodrigues. Deixa eu pegar direitinho o nome, só para não falar besteira. Vou até mandar mensagem para uma fonte minha lá no Corinthians. O cara é jogador do Rosário Central. Vou pegar o nome dele direitinho. Ó. Alan Rodrigues, lateral esquerdo paraguai de 22 anos de idade. Deixa eu mandar mensagem para uma fonte. Isso aqui, ó. Alan Rodrigues, no Corinthians, é quente? Vou mandar para mais uma. Vou copiar aqui a mensagem. Só vou tirar o nome da pessoa, né? Vou mandar para outra aqui. Quer ver, ó? E aí vou mandar também para o Regis Marques. Regis é um brasileiro empresário que mais conhece futebol paraguaio. Embora esse jogador esteja hoje na Argentina, Regis, Alan Rodrigues é bom jogador? Esse para entender só a condição dele, se seria um reforço interessante, tá? Avaliado em 2,5 milhões de euros. Não acredito que o Corinthians faça um investimento desse, mas vamos escutar por propostas.